pessoal, meu nome é Camila e sejam bem-vindos ao Perfectionist Books. Imagine um mundo em que os livros não são permitidos, que o seu vizinho te denuncia se você tem uma biblioteca escondida e que o papel dos bombeiros é queimar livros. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a resenha de Fahrenheit 451. Vamos começar? Antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar aqui se você já leu esse livro, o que você achou, quais outras distopias você me recomenda ler. Eu fico muito feliz quando vocês comentam e engajam por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e de recomendar para alguém que goste de ler ou que queira saber mais sobre esse livro. Eu dividi o vídeo de hoje em 4 partes, então primeiro a gente vai fazer uma sinopse, sem spoilers, falando um pouquinho mais sobre esse livro. Depois eu queria trazer algumas reflexões que não são de fato spoilers, porque eu não vou contar nada sobre a trama, mas sim algumas coisas que eu achei que foram bem profundas e que me tocaram. Depois eu vou fazer um comparativo de como Fahrenheit talvez seria diferente se ele fosse escrito hoje, em 2021. E por fim, eu vou comparar as edições que eu tenho de Fahrenheit. Então essa aqui é do meu namorado, que ele leu comigo em português. Eu li numa edição em inglês e a gente gostou tanto que acabou comprando a edição especial de 50 anos de aniversário. Então vamos lá. Como eu comentei no comecinho do vídeo, né, a premissa base desse livro é uma sociedade distópica em que os livros eles não são mais permitidos, não são mais consumidos. A população fica vigiando essas pessoas que têm livros e que consomem livros e denunciam para bombeiros, né? Então o papel dos bombeiros aqui, ao invés de apagar fogos como eles apagam na nossa sociedade atual, todas as casas já viraram a prova de fogo. Então o papel deles aqui é que eles recebem essas denúncias anônimas de vizinhos e vão lá e queimam os livros dessas pessoas. Então, o que eu acho muito interessante de pensar nesse livro é que primeiro ele foi escrito em 1953 pelo autor que é o Ray Bradbury. Inclusive em todos os pós-fácios você vai ver bastante sobre o que inspirou ele a escrever o livro. Então o Ray ele escreveu uma série de contos falando um pouco mais sobre essa questão do papel dos bombeiros, da sociedade sem livros, de um momento distópico, até de fato virar esse livro aqui. E um outro conto que inspirou muito ele a escrever esse livro foi um conto que ele escreveu baseado numa experiência em que um dia ele e um amigo estavam andando normal na cidade deles e um policial parou eles e perguntou para onde eles estavam indo. E aí ele começou a questionar muito essa questão de liberdade de ir e vir, liberdade no geral. Então todas essas experiências, esses contos vão culminar nesse livro aqui, que é a obra mais famosa do Ray Bradbury. Esse livro faz parte então do que as pessoas consideram a tríade distópica. Então, além dele, a gente tem 1984, Adorável Mundo Novo e algumas pessoas consideram o Conto da Aia aí como um livro que vai talvez entrar nesse hall de principais livros distópicos. Bom, aqui então a gente vai seguir uma sociedade distópica que não é bem localizada no tempo. Pelo que ele fala, a gente estima que seria aí começo dos anos 2000, mas em nenhum momento ele fala exatamente quando que isso aconteceu. E a gente vai seguir como personagem principal um bombeiro que é o Guy Montag. Tá? Então o papel dele é que ele trabalha no corpo de bombeiros, ele recebe esses chamados e junto com a equipe dele ele vai incendiar os livros. Até que um belo dia ele estava voltando para casa e ele conhece uma vizinha dele que é Clarice, que é uma menina bem mais nova. Então a gente não fala aqui sobre idades, mas o Guy deve ter aí por volta de uns 30 e poucos anos, ele já é adulto, já é casado, e a Clarice é uma menina, provavelmente uma adolescente em fase escolar. E ela começa a questionar um pouco ele, questionar um pouco do porquê que o trabalho dele é assim e se ele sabia que em alguns anos atrás a sociedade na verdade não queimava livros e que o papel dos bombeiros era de fato apagar o fogo. E no começo ele acha isso muito fora da caixinha, mas a dúvida fica dentro da cabeça dele e a partir do momento em que ele começa a se questionar, a gente vai começar a ver um pouco mais sobre essa sociedade, sobre o que levou a eles a esse ponto e todas as coisas, digamos que podres que tem por dentro dessa sociedade. E o que eu acho interessante aqui é que quando a gente pensa talvez em ficção científica, ou principalmente em distopia, a gente pensa em um governo autoritário, em que esse governo, meio 1984, né, baniu, em que esse governo fica vigiando as pessoas, mas na verdade aqui é a própria população que tem esse papel. Então não tem uma figura autoritária, quem aciona os bombeiros é a população, é o seu vizinho. Então é muito mais uma questão de um coletivo desconsiderando necessário o papel do livro na sociedade do que uma figura de cima para baixo.
Quando eu imaginei que... Quando eu comecei a ler o livro, né, o que eu achava que o livro era, imaginava que ia ser uma coisa meio que aconteceu durante o começo da Segunda Guerra, na Alemanha, quando o Hitler ordenava que os livros fossem queimados e que a população fazia aquela fogueira. Na verdade, tem esse aspecto coletivo de denúncia, de queima de livro, mas quem suja a mão aqui é o bombeiro e não, de fato, a população. Ela só faz essa estratégia de denúncia. E também a gente tem que lembrar que esse livro foi escrito durante a Guerra Fria, então 1953, e que é um medo, assim, que talvez para minha geração hoje parece uma coisa extremamente distante, uma questão de bomba nuclear, dessa questão de tensão entre duas potências, mas no livro é bem presente. Várias vezes você tem passagens aqui dentro falando em que os aviões estão sobrevoando, que as pessoas estão se preparando para a guerra, então é um medo assim que é bem presente no livro também, tá? O que eu acho legal é que você tem personagens que vão representar bem o que a sociedade que o Ray Bradbury quer mostrar. Então você tem o Guy Montag, que é um cara normal, que nunca se questionou sobre nada, mas que ele vai ter os seus olhos abertos ao longo do livro. Você tem a Clarice, que vem de uma família que é considerada estranha, então é uma menina que lê, que questiona o porquê de ir pra escola, e todas essas reflexões a gente vai falar daqui a pouco. Você tem a esposa dele, que é a Mildred, que é uma mulher que não questiona quando ela é confrontada com tudo que o Guy descobre, ela simplesmente nega, e ela vive naquele mundo e ela não quer saber de nada fora dali. Então eu acho que, apesar de terem poucos personagens aqui, o elenco mostra aí, basicamente, as personalidades que o Ray Bradbury imaginou que teriam nessa sociedade. Bom, segunda parte, então, do vídeo, vou botar o livro aqui, mas o que eu acho que é muito legal sobre Fahrenheit, na verdade, não é... E a magia do livro, na verdade, não é o livro em si. Então eu não acho que em termos de storytelling, de desenvolvimento de narrativa, de profundidade de personagens, não acho que é isso que dá o brilho nos olhos do livro, não é nem por isso que eu gostei. Acho que essas partes, inclusive, podiam ser melhores desenvolvidas. Agora, dentro do livro tem, assim, tipo, umas pérolas de pensamentos que elas ficam muito com você e elas fazem você questionar muito do que está acontecendo atualmente, né? Então eu acho que é quase que como se fosse um ensaio, no sentido de que tem uma série de pensamentos interessantes e reflexões sobre a nossa sociedade, e é isso que eu acho que é o mais interessante do livro, né? E apesar de ser escrito em 1950, eu não acho que seja uma questão de ficção científica especulativa, de nossa, aliens invadiram a nossa sociedade. Inclusive no prefácio dessa edição aqui, o Neil Gaiman fala que, na verdade, esse é o tipo de ficção científica que vai falar do se isso continuar, a sociedade pode ficar desse jeito. Então a gente tem uma mentalidade aqui de 1950 falando de medos que são reais ainda hoje, de coisas que estão se concretizando e coisas que acabaram não se concretizando por causa do rumo da história. Então, antes da gente começar a falar de fato sobre as reflexões, eu queria ler um pedacinho aqui do livro, é um parágrafo, só para ilustrar para vocês o tipo de reflexão que tem aqui dentro. Você tem dois personagens conversando aqui sobre como os livros poderiam ajudar eles, né? E aí um desses personagens fala que o livro só poderia ajudar ele se, abre aspas, se nos fosse dada a terceira coisa necessária. A primeira, como eu disse, é a qualidade de informação. A segunda, o lazer para digeri-la. E a terceira, o direito de realizar ações com base no que aprendemos da interação entre as duas primeiras. Então, o que eu acho que é bem interessante no livro, e que ele vai falar muito, é que apesar de antes eles terem uma sociedade que lia um pouco mais, não necessariamente as pessoas que liam faziam algo com aquilo que elas leram, porque não necessariamente elas entenderam, porque não necessariamente elas tiraram esse tempo de contemplação para se questionar sobre o livro, que eu acho que é muito legal nesse livro em particular, e porque não necessariamente elas tinham a liberdade ou sentiam que podiam fazer alguma coisa com essa informação. E todas essas reflexões vão se conectar agora com algumas coisas que eu gostaria de falar, tá? Então, quando eu comentei com a Clarice é uma adolescente, né, em idade escolar, e o Montag questiona ela do porquê que ela não vai pra escola, né, você não deveria estar na escola, e ela responde que ela deveria, mas que ninguém sente falta dela porque ela é uma estranha. Ela é uma estranha porque todo mundo vai pra escola só pra decorar informações e nunca existe diálogo e debate. Então eu acho que o sistema educacional tem mudado um pouco, essa questão de debate tem sido implementada, mas a gente ainda vive numa sociedade em que pro vestibular, tirando a redação, que você precisa refletir um pouco mais, todo o resto basicamente é uma questão de decoreba.
Então, é um medo, assim, que ainda é real, né? Ela também é considerada uma menina estranha porque ela gosta de falar sobre assuntos aleatórios, porque ela gosta de caminhar sozinha, porque às vezes ela fica parada, sentada, olhando pro nada, só pra poder refletir. E são coisas, assim, que cada vez menos a gente, de fato, tem esse tempo pra parar e refletir. Eu não sei se vocês têm isso, mas quando vocês falam, vou descansar, vou fazer nada, significa vou dormir ou vou mexer no meu celular. Então, apesar de o Ray Bradbury nem de longe ter pensado em um celular, eu acho que ele já previu, de certa forma, esse comportamento dessa falta de tempo de contemplação e de análise de ideias. Falando em escola, né, outra reflexão bem interessante que eles falam e que eu vejo cada vez mais presente é que ao invés de você pegar um estudante que é inteligente, que questiona, que é aplicado e valorizar esse tipo de pessoa, não falando dos professores, mas os próprios alunos veem isso como algo ruim. Então, ao invés de você nivelar as coisas por cima e tentar você compreender que você não tem essa inteligência, que você não tem essa capacidade de questionar e evoluir, você começa a nivelar por baixo. Então, o certo, o normal, o agradável é, digamos, ser burro, entre aspas, né? Não questionar. E eu acho que isso é muito interessante, porque a gente vê cada vez mais essa questão de crianças que são estudiosos e que têm interesse na escola sendo chamadas de nerd, sofrendo bullying. O legal realmente, de fato, é não ser a pessoa inteligente que tira as boas notas, mas sim a pessoa popular. E é uma coisa que ainda já era presente na época dele, ainda é presente, não mudou. Então é bem interessante isso e eu acho que choca bastante ver como não mudou nada e talvez tenha até piorado, né? Então, quando eu estava na escola era péssimo. Eu acho que tudo isso vem também de uma noção de que conhecimento é tristeza. Então, eles estão num país, numa nação, em que o objetivo é que eles sejam felizes. E tem alguns trechos no livro em que eles falam sobre como os livros, tudo que está escrito lá não faz sentido nenhum, não tem por que a gente ver as outras pessoas passando fome nos outros países, porque isso vai atrapalhar a nossa felicidade. Então, o conhecimento daquele que você tem que se questionar, que você fique incomodado com a informação que você recebeu, e que você acredita que você precisa fazer alguma coisa, ele causa um incômodo e ele causa uma tristeza. E não é esse tipo de tristeza que as pessoas querem. As pessoas querem ser felizes. Mas ao mesmo tempo, quando a Clarice questiona o Montag no começo do livro sobre se ele é feliz, meio que parece que ele nunca parou para pensar nisso. Então é uma felicidade rasa, né? Então você tem o Montag que nunca parou para pensar se de fato ele é feliz, o que é felicidade. Você tem a esposa dele, a Mildred, que passa o dia inteiro ali consumindo um conteúdo de uma televisão, entre aspas, interativa, mas que para diminuir a dor e diminuir, digamos que uma ansiedade presente, toma uma série de pílulas para fazer com que essa dor fique mais latente. Então, essa questão de uma felicidade falsa que talvez não seja necessariamente algo real, né? Então, você não pode consumir os conteúdos porque te causam tristeza, mas ao mesmo tempo, será que você é feliz de verdade? Acho que a felicidade e a tristeza precisam coexistir para que ambas existam. Não tem como ser sempre feliz. Uma outra coisa muito legal que eles falam também, que cada vez mais eu vejo mais presente, é a desvalorização das ciências humanas como um todo. Então, numa sociedade em que não tem espaço para um questionamento, para uma autocrítica e para o incômodo como um sentimento constante, você só quer consumir informações que sejam úteis. Você só quer consumir informações que sejam úteis. E por isso existe uma desvalorização das ciências humanas como um todo. Então, toda a questão da literatura, aprendizado de línguas, para que você vai aprender uma língua se você tem uma tecnologia que hoje não precisa? Não precisa, você tem um tradutor, né? No livro eles não falam exatamente assim, mas eles falam bastante sobre uma desvalorização do aprendizado de língua. E eu acho que isso é muito contemporâneo, né? É uma questão de uma valorização apenas de uma ciência exata. Na sociedade de hoje a gente tem de fato uma tecnologia que você não precisa realmente estudar uma língua, mas eu acho que aqui ele toca num ponto que eu vejo muito na nossa sociedade, né? Com essa questão de coaches e de a gente estar tentando otimizar o máximo possível. Tudo que você lê, tudo que você consome tem que ter um aprendizado imediato, né? A gente nunca tem esse tempo de digestão e de entender que cada conteúdo que cada um consumiu vai ter uma reflexão diferente em cada um de nós e que essa reflexão ela é importante para que a gente avance enquanto ser humano, enquanto sociedade, né? Então, quando a gente fica preso nessas pílulas de conteúdo diário em que a gente precisa de fato estar aprendendo alguma coisa, será que a gente está evoluindo? Ou será que o aprendizado que a gente tem ali é uma coisa extremamente superficial?
É uma coisa que eu acho que na sociedade de hoje, com uma geração, que é a minha, extremamente ansiosa, extremamente pressionada para entregar resultado, é cada vez mais presente. Por fim, eu acho que uma reflexão muito legal é que o livro, na verdade, ele é uma espécie de carta de amor aos livros. Então ele vai falar muito sobre como uma sociedade que não lê, e que se você procurar a nossa última pesquisa de leitura brasileira, chega a ser deprimente. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Mas uma sociedade em que não lê, não avança, né? A gente não tem essa questão de questionamento. Mas mesmo quando a gente lê, e talvez eu acho que isso é presente, independente do tipo de livro que você está lendo, tá? Mas acho que é muito presente na nossa sociedade, a gente não faz nada de útil com essas informações. Essa falta do tempo de contemplação, essa falta do tempo de entender o que você leu, de se questionar, de incorporar aquilo em você, faz com que, tudo bem, a gente pode ter milhares de acessos, a gente pode discutir o peso de um Kindle, um livro digital versus um livro físico. O importante é o que você vai fazer com aquela informação. E cada vez mais a gente vive numa sociedade em que poucos consomem essa informação e menos ainda fazem algo de útil com ela. Bom, e aí, fechando essa área e passando o gancho aqui para nossa próxima parte do vídeo, a Mildred, que é a mulher do Montag, ela é uma mulher que ela passa o dia inteiro assistindo televisão com os parentes. Então, o que é essa televisão? Eles chamam as televisões de paredes, tá? E eles pagam um valor a mais para que quando o personagem... A televisão é de uma certa forma interativa, né? Interativa por um meio de massa como televisão. E esse é um ponto que eu quero chegar daqui a pouco. Então todo o conteúdo que ela consome, na verdade, basicamente ela fica vendo umas espécies de novela o dia inteiro no qual ela é um personagem. Então ela recebe esses scripts em casa e ela se torna um personagem. Então eles compram lá uma espécie de tecnologia que toda vez que a pessoa, né, a personagem da televisão vai falar alguma coisa direcionada para o espectador, ele consegue colocar o nome dela, né? Então Mildred. E ela passa a viver naquilo e aquilo vira basicamente a família dela. Ela chama de família, ela vive para aquilo, apesar de ela ter esse vazio existencial que eu comentei com vocês. E aí eu acho muito interessante porque se você para ver, a televisão, o rádio, qualquer coisa hoje é de fato uma forma de consumo de informação. O ponto é que aqui não é que ela não está consumindo informação, ela está consumindo uma informação que não faz com que ela questione as coisas, uma informação que não exige muito dela, então apesar dela ter um script, ela não monta as falas dela, né? Ela segue um papel determinado pela emissora de televisão, ou seja lá quem for. Ela recebe uma informação que é muito mais fácil de ser digerida do que se ela fosse assistir um bom documentário e tivesse esse tempo de reflexão depois, ou se ela fosse ler um livro. Então, apesar da gente ter essa questão aí do recebimento de informação, e uma coisa interessante no livro é que eles têm, o que se eu não me engano foi traduzido como conchas na orelha, que seria meio que o princípio do fone de ouvido, né, de um AirPod hoje, e eles ficam o tempo todo recebendo aquela informação, e é uma informação que ela não precisa ser processada, o mínimo que ela precisa é que você ouça, então não existe muito um trabalho seu de se questionar, né, e aqui depois, eu vou falar um spoiler, então quando eu vou colocar o tempo que você pode voltar, né, mas eventualmente quando o Montag começa a se questionar, e começa a tentar ler, ele vê que porque ele nunca leu, porque ele nunca teve essa questão de se questionar, ele tem muita dificuldade. E eu vejo muito isso com as pessoas atualmente, né? Então, quem nunca leu, quem não tem o costume de ler, muitas vezes se sente muito intimidado e simplesmente não consegue, porque é um hábito, né? Uma coisa que tem que ser desenvolvida desde pequeno. Bom, pegando esse gancho então da questão do meio, né, da televisão, a gente tem que pensar que o livro foi escrito em 1953, por um escritor americano, e que a questão da televisão era muito presente. Então ela estava surgindo num cenário, o rádio estava começando a ser abandonado, né? Hoje está muito mais, os jornais também estão muito mais hoje, mas a televisão estava começando a ter um espaço presente na vida das pessoas. Então eram famílias que estavam acostumadas ali a sentar para conversar e a televisão acabou virando o centro, né? Então acho que o pós-fácil do Neil Gaiman fala que antes da televisão você sabia se alguém estava em casa porque a luz estava acesa. Depois da televisão você sabia porque a luz estava apagada e só tinha aquela luz da televisão, porque a TV era preta e branca e para você conseguir ver a imagem melhor, você precisava apagar a luz. Então você vê a televisão como um papel assim extremamente importante. Mas hoje a TV já mudou bastante, mas na época a TV era um meio de massa, né? Então eu fiz publicidade, estudei bastante sobre isso,
mas basicamente você tem ali uma emissora, né, passando informações que a massa vai receber. A gente não tem esse caminho inverso. Hoje, com programas como Big Brother, em que você pode votar, tweetar, com o invento das redes sociais, você tem sim esse feedback das pessoas, né? Então, essa resposta da massa que acaba, de fato, influenciando ali no emissor, né? Então, você decide quem vai ficar no programa, muitos episódios de novela são decididos baseado no que a população quer. Cada vez mais a massa é ouvida. E eu acho que é aqui que as coisas seriam diferentes se Fahrenheit fosse escrito no dia de hoje, que é a terceira parte daqui do nosso vídeo. Se Fahrenheit fosse escrito no dia de hoje, eu acho que todas as reflexões que ele fez são extremamente atuais e eu me preocupo que no futuro elas se agravem ainda mais. Então eu ainda acho que essa parte meio que quase de um ensaio, de reflexões, ainda seria presente, mas a sociedade seria bem diferente, né? Então, ao invés de um papel, de um script, ao invés de um script que a Mildred recebe, né? Então a Mildred conseguiria interagir mais, ela provavelmente não precisaria de um script. Através de inteligência artificial, você conseguiria fazer com que os personagens respondessem as perguntas dela. Então seria alguma coisa muito mais dinâmico do lado do receptor, né? Então o emissor teria que se adaptar muito mais do que só comprar alguma coisa para falar o nome dela quando ele se dirige ao público, né? E eu acho que essas tecnologias, como eu comentei no começo do vídeo, elas também matam um pouco do nosso tempo de lazer. E eu não tô falando que livros são a única coisa que vão fazer você questionar. Tem uma série de filmes, uma série de séries, tem muita coisa contemporânea, inclusive, e interessante em programas de massa que vale a pena assistir para saber o que tá acontecendo, para se questionar, para ver o ritmo da sociedade. Só que eu acho que essa questão do tempo que a gente tem para ficar sentado e pensando e refletindo sobre essa bomba de informações que a gente recebe o tempo todo, esse tempo não existe, porque a gente prefere ir lá e mexer num feed, tá? E não pensando que o Instagram, ou que o Facebook, ou que o próprio YouTube não pode te trazer informação relevante e importante para que você se questione, para que você tome decisões. Eu acho que o problema, né, e uma coisa que seria refletida muito em Fahrenheit 451 se fosse hoje, é que o problema seria meio que o oposto. A gente até poderia deixar de ler os livros, mas é que a gente seria tão bombardeado com informação que a gente nunca faria nada de útil com ela. Um segundo ponto que a gente tem aqui, que hoje acho que a gente praticamente não pensa nessa geração, é a questão do medo iminente aí de uma guerra nuclear, tá? Então a gente tá vivendo uma guerra fria quando o Bradbury escreve esse livro, e eu acho que se esse livro fosse escrito hoje, pensando de um ponto de vista brasileiro, mas até de um ponto de vista americano, eu não acho que a gente teria essa questão da guerra nuclear aí como um perigo iminente, uma coisa que o governo está sempre se preparando. Acho que o nosso medo daqui pra frente vai ser muito mais uma próxima pandemia, ou talvez até como uma guerra pode ser provocada entre nações através de algum tipo de doença, né? Então eu acho que é engraçado você ver como, apesar de no livro eles tentarem não deixar a sociedade, né, o macro, influenciar na vida privada deles, que seria o micro, na verdade influencia sim. Porque a partir do momento em que você tem aviões te sobrevoando, que você escuta na televisão sobre a guerra que vai chegando, isso muda sim as suas ações. E o melhor exemplo que a gente tem hoje é uma pandemia. Quarta e última parte desse vídeo, que a gente já tá aqui há muito tempo, queria comparar para vocês essas 3 edições. Então, eu li no original em inglês, essa é uma edição comemorativa. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um vídeo no futuro sobre como as edições brasileiras dão de 10 a 0 em muita coisa importada. Porque ele é um livro simples, ele é um livro que não tem orelha. Eu vou colocar aqui uns teaserzinhos pra vocês darem uma olhada, mas ele não tem orelha. Com isso disto, ele tem um prefácio muito interessante, que conta um pouco da história do livro, e um pós-fácio que também está presente nessa edição, tá? Como eu comentei, eu li com meu namorado, então... E eu via que às vezes ele procurava algumas palavras em português que nem eu sabia o que era, né? Eu nunca tinha ouvido falar aquilo. E aí a gente foi, por curiosidade, tentar ler o que estava escrito em inglês. E a tradução que eu faria em inglês seria, às vezes, muito menos rebuscada do que de fato em português, tá? Então, eu não acho que seja uma questão de, a pessoa traduziu errado. Não, a tradução é bem feita, mas eu acho que talvez na escolha de palavras, né, tenha ido para algumas palavras que a gente não usa tanto no dia a dia. E, inclusive, o livro é engraçado porque no começo ele é bem poético, mas ele não sustenta isso por muito tempo. Então, acho que assim, as primeiras 20 páginas é um livro bem poético, ele entra na trama, começa a fazer bastante essas reflexões que são interessantes, mas que eu não acho que já são tão poéticas quanto as primeiras, e ele fecha as últimas 10 páginas com essa questão
poética novamente. Então não é uma coisa que ele consegue segurar ao longo do livro, né? Acho que seria cansativo pro leitor e cansativo para ele, porque não parece uma coisa muito natural na escrita dele. Mas eu acho que se você quer ler algum livro clássico, né, porque é considerado um clássico moderno, não tem nem 100 anos, em inglês, eu realmente recomendo. Eu achei que foi um livro mais fácil de ler do que, por exemplo, qualquer coisa da Jane Austen, até mais fácil que Harry Potter, porque acho que pra gente que é brasileiro, a questão de você ler algo que foi escrito no inglês dos Estados Unidos acaba sendo mais fácil, porque a gente tem mais contato. Então, se você tem aí um nível B2, pelo menos, eu acho que é uma coisa que você pode tentar ler sim, tá? Com isso dito, se você tá pensando em uma boa edição, eu ainda acho que as edições brasileiras são melhores, tá? Então, em termos de preço, eu comprei isso aqui tem muito tempo, não me lembro exatamente, o dólar não tava essa loucura, mas eu acho que na época foi mais ou menos o mesmo preço desse daqui. A última vez que eu olhei isso aqui tava por A última vez que eu olhei isso aqui tava custando mais ou menos uns 30 e poucos reais. É uma boa edição. Se você tem essa edição, eu recomendo que você leia primeiro o livro e depois você vai ler o prefácio, porque eu comecei a ler com meu namorado e a gente achou que tinha uma série de spoilers, tá? Tem um pós-fácil interessante também, é uma boa edição, é uma edição que tem aqui as orelhas, né? O papel é muito boa, a diagramação é muito boa, mas a estrela de todas essas edições é essa. Então, se você não tem nenhum Fahrenheit 451, eu realmente sugeria que você esperasse uma promoção. A última vez que eu vi estava custando uns 45 na Amazon para você comprar esse livro, tá? Se você já tem qualquer uma dessas edições, a experiência vai ser ótima. Mas o que a gente tem aqui que eu gostei muito? Além de toda a questão da edição primorosa, da ilustração aqui nas páginas de abertura, né? De você ter uma ótima diagramação, papel amarelado, tudo isso, mais ou menos, tudo isso aqui do livro já não é mais livro, né? É texto de apoio. E aí aqui a gente tem um próprio texto do Ray Bradbury, que é o que eu comentei que também tem na minha edição em inglês, tá? Que é bem interessante, né? Eu acho que os textos do Bradbury falando sobre esse livro são um pouco repetitivos. Então eu li tipo uns 3 deles, entre essa, a minha e a do meu namorado. E basicamente ele vai frisar muito a questão de como foi escrever o livro, como o livro nasceu, não sei o quê. Acho que se você ler um, você já tem uma boa ideia, tá? Mas aqui, além do texto dele, você também tem um texto do Jonathan R. Eller, né, que ele vai falar bastante sobre a história de Fahrenheit 451, que é bem legal. Mas o texto que mais me impressionou aqui é de fato do Neil Gaiman, né? Então, é uma introdução a uma edição especial de 2013. E aqui ele vai falar, vou até ler uma frase. Às vezes, escritores retratam um mundo que ainda não existe. Né? Então ele vai falar muito sobre o papel do escritor nessa questão da distopia, de uma ficção científica, né, que ele fala de não especulativa necessariamente, é bem interessante, recomendo bastante. E você tem aqui um micro escrito da Margaret Atwood, que é a escritora de Conto da Aia, entre outros muitos livros, que na verdade eu acho que poderia ser tipo uma sinopse de contracapa, na real. Fala um pouquinho da experiência dela lendo quando criança, e bem uma sinopse, assim, não tem muitas reflexões profundas. E por fim, né, nesse livro aqui, o que eu achei bem legal é que a gente tem uma galeria de capas mostrando todas as capas, não todas, né, mas as principais capas das publicações ao redor do mundo, edições de aniversário, e é bem interessante, né? Então, apesar, esse livro foi publicado aí em 1953 e você vê, né, a gente estava no auge aqui com a questão da União Soviética, e ele foi publicado na União Soviética em 1964, nessa capa. Então, para você ver que uma obra, ela realmente viaja e ultrapassa barreiras não só de fronteiras físicas, mas também ideológicas, né? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, coloque aqui embaixo qual livro eu deveria ler próximo aí dessa questão distópica. Não se esqueça de comentar o que você achou, colocar o seu ponto de vista, se você concorda ou discorda. Eu gosto muito de receber aí os feedbacks de vocês. E um beijo, até a próxima!